estamos diante da palavra de Deus. E quando estamos diante da palavra de Deus, nós estamos diante da voz do Senhor para as nossas vidas. Não conheço todos aqui, há alguns visitantes das quais nunca tive a oportunidade de conversar, mas que você saiba que estar diante do Evangelho de Jesus Cristo, estar diante da palavra de Deus, estar diante das ordens de Deus. Então não endureça o seu coração. Na semana passada nós falamos sobre a escolha dos 12. Aqueles que estiveram aqui lembram muito bem sobre isso. Jesus separou diante da multidão 12 pessoas, as quais comissionou e chamou por apóstolos, que quer dizer enviados, mensageiros. Eles eram agora oficialmente separados dos demais para fazer um trabalho que seria dito a eles posteriormente. Logo no capítulo 9, verso 1, eu gostaria de salientar que se passaram alguns meses desde o capítulo 6 e Jesus os convoca. Dê uma olhada na sua Bíblia no verso 1. Nós temos a palavra convocado. Essa palavra em grego indica chamar aqueles que porventura possam estar um pouco longe. Não significa que eles haviam afastado-se do trabalho com Jesus, mas eles eram casados, alguns tinham esposa, alguns estavam com família, e obviamente o deixar tudo veio no posterior, no caminhar com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos indica em 1 Coríntios capítulo 9, que inclusive Pedro levava sua esposa em suas viagens missionárias e em sua atividade ministerial. Logo, é bem possível que alguns dos 12, mesmo depois daquele período de convocação, ainda estivessem atrelados a algum tipo de relacionamento que pudesse, de alguma forma, ter responsabilidade de ter sido convocado naquele momento. Jesus os chama. E depois desses meses, a convocação de Jesus, que agora se estabelece no capítulo 9, ela tem por objetivo enviá-los para a atividade ministerial direta. Jesus está enviando essas pessoas para um trabalho direto. Ou seja, elas vão estar atuando no ministério. É claro que Jesus Cristo aqui, e eu acho que nenhum de nós vai ser tolo de pensar, Jesus aqui não estabelece o manual de envio missionário. Ele não estabelece aqui a norma objetivamente descritiva de toda vez que tivermos que lançar pessoas ao ministério ou enviar missionários, nós vamos pegar o Lucas 9 e vamos falar assim, vamos pegar e vamos usar ipsis literis. Mas, fazendo as ressalvas históricas que vamos fazer e necessárias, Jesus dá princípios claros que norteiam-nos tanto quanto a ministério, a envio e uma visão do reino de Deus. Jesus então nos traz aspectos que são concernentes a qualquer envio, a qualquer evangelização e a qualquer impressão do padrão missionário de Jesus em qualquer lugar do mundo. Portanto, eu peço que você possa ler o verso 1 do capítulo 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o quê? Poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. É aqui que eu me estabeleço no primeiro ponto. Jesus deu-lhes poder e autoridade. Deu-lhes porque tem e deu-lhes porque tinha. Jesus envia aquelas pessoas dando-lhes poder e autoridade por ser Ele poder e autoridade. Poder indica a capacidade ativa de fazer algo. E autoridade indica o direito e a dignidade de que esse algo seja feito. Jesus aqui mostra claramente de que tem todo o poder e tem toda a dignidade e direito para enviar aqueles homens. É óbvio, já fomos semana passada alertados de que 12 apóstolos são o apontamento final daquilo que seria tipificado pelas 12 tribos de Israel. Nós estaremos aqui diante do anúncio definitivo das obras de Deus na terra com o Filho de Deus. E o que é isso em termos claros e objetivos? Jesus fala que esse poder e autoridade, observe o texto, seria aplicado na expulsão de demônios, na cura de doenças, e no verso 2 seria um envio, a pregação do reino de Deus. Quando Jesus afirma que envia-os com poder e autoridade, aqueles que conhecem um pouco mais o Novo Testamento vão lembrar de Mateus 28, onde ele diz que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Jesus indica aqui que ele tem autoridade, mas sobre o quê?
Jesus tem autoridade sobre os demônios, como você pode ver. Ele tem autoridade sobre, eu vou dizer assim, o submundo espiritual. Os demônios, que para muitas pessoas são objetos de temor, o diabo ou as forças ocultas, Jesus tem toda a autoridade para ordená-las e fazer o que quiser com elas. Já dizia Lutero em sua frase célebre: o diabo é o diabo de Deus, é o cão que Deus coloca na coleira e faz o que bem entender. O diabo não tem autoridade sobre os filhos de Deus, pelo contrário, os filhos de Deus têm autoridade sobre todo principado, potestade, autoridade sobre aquele, dado por aquele que é autoridade. Então o primeiro ponto é, autoridade de quê? Autoridade sobre todo o mundo espiritual. Em seguida você vê que ele tem autoridade para que efetuem-se curas. O que é uma cura? A cura, ela toca no corpo físico, no nosso corpo, e ordena que aquilo que é obviamente um traço da queda, a queda nos trouxe doenças, a queda nos trouxe a morte. Jesus Cristo ressuscitava pessoas, Jesus Cristo está ordenando que pessoas sejam curadas na autoridade dele. Jesus então nos afirma que ele tem poder para mudar o quadro físico do mundo. Nós já vimos em outras passagens que Jesus inclusive tem capacidade de ordenação para que os mares parem, para que os ventos cessem. A autoridade de Jesus aqui é sobre o mundo material, é autoridade sobre o mundo espiritual. Jesus Cristo é o Senhor dos céus e da terra. Logo, quando nós estamos falando sobre Jesus Cristo ter autoridade, nós estamos falando sobre ter toda a autoridade. Quando nós estamos ouvindo a mensagem do Evangelho, que será claramente exposta nos próximos minutos, nós estamos falando de que Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Talvez os mais desavisados possam ter vindo aqui com a certeza de que vieram porque desejaram vir. Talvez aqueles que já são da fé podem ter imaginado que estavam desejosos e tinham força no corpo para vir até aqui. Do mesmo modo que falei da minha debilidade física do dia de hoje, todos nós somos sustentados por sua graça. Dê graça ao Senhor pelo fato dele ter permitido que o seu corpo desenvolvesse a capacidade de vir até aqui. É graça dele, é poder da graça e da misericórdia do Senhor na sua vida. Que estar aqui hoje não seja algo comum, não seja estou em mais um culto. O poder de Deus trouxe você aqui. E 3, olha o verso 2, também os enviou a pregar o reino de Deus, curar, poder sobre o mundo físico, expulsar demônios, poder sobre o mundo ou submundo espiritual, isso para não falar obviamente sobre céus e terra, como leremos depois, mas para pregar o reino. O que seria isso? Marque a sua Bíblia onde está e vá comigo em Marcos, no capítulo 1. Marcos capítulo 1. Observe, por favor. Depois que Jesus Cristo foi batizado, levado à tentação do deserto, o evangelista Marcos descreve no verso 14 e no verso 15 as seguintes afirmações. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia, pode ler na sua versão: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus ordena que o evangelho do reino seja pregado. E o que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é o anúncio universal do arrependimento humano. O evangelho do reino não se trata de uma porção do cristianismo que traz uma mensagem particular. O evangelho do reino é um anúncio universal de que Deus, o Rei, em seu Filho, veio vindicar a humanidade, chamá-la para si, e ela só pode vir com arrependimento. O arrependimento é a porta de entrada para o reino. Não é somente a ideia de um reino, como algumas pessoas tentam transformar, um reino onde a gente divide o pão, um reino onde a gente faz com que as pessoas possam se sentir menos desprivilegiadas.
Sabe quando as pessoas usam essa expressão de reino para isso? Quando elas falam assim, vamos ajudar os pobres, vamos dar casas para os desabrigados, vamos, e aí o anúncio do reino parece ser, vamos minimizar os efeitos da queda. Não. Ainda que todas essas coisas possam ser feitas em nome de Jesus, o anúncio do reino começa com arrependimento. O arrependimento não apenas do que se fez, mas essencialmente de quem se é. Não é ficar arrependido porque deu um fora em alguém. Não é ficar arrependido porque não fez o que devia fazer diante da justiça ou injustiça. O arrependimento é estar diante de Deus e nunca tê-lo reconhecido como Senhor do céu, Senhor da terra, Senhor que te trouxe aqui, Senhor que te dá comida, e que ainda na sua impiedade Ele o fez. Arrepender-se de que estava diante de Deus todos os dias da sua vida e ainda assim se compreendia como tendo trazido a si mesmo em todos os lugares. O Evangelho do Reino de Deus anuncia o arrependimento, anuncia a necessidade, como você está diante do Evangelho de Marcos, e não é possível que você não veja a parte do verso 15 que diz, está próximo. O Reino de Deus é um anúncio urgente. Há uma necessidade imediata de retratação. É um rei dizendo, eu mando no corpo das pessoas, eu ordeno sobre os demônios, eu tenho autoridade para enviar você pregar, você vai pregar e vai curar pessoas, e você vai ver que elas são curadas no meu nome, e eu faço isso porque eu sou um rei. E antes que eu venha destruir tudo isso, que vocês mesmos fizeram questão de perder, eu quero salvá-los. Arrependam-se. Estamos diante do Rei Jesus. O arrependimento e a urgência são para os dois. O arrependimento é para aquele que está em franco confronto para com Deus. E o arrependimento é para aquele que recebeu a ordem de ir e não foi. É urgência para os dois. É urgência para quem é convocado para o reino e depois de entrar nele, pensa que pode dizer quando vai. E é arrependimento para aquele que está diante do rei e não o reconhece como tal. É muito simples, é muito fácil para nós definirmos a vida cristã por algum aspecto de melhoramento, algum tipo de coisa que a gente faz para melhorar enquanto gente, de forma alguma. Quando Jesus diz que o caminho é estreito, quando Jesus nos anuncia em Mateus capítulo 7, que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome, e ele diz, nunca vos conheci. Essas palavras me fazem tremer, ainda hoje. Reconheço o potencial que tenho para ser um destes homens. E voltando, por favor, até Lucas. Capítulo 9. Nós não estamos diante de sugestões e conselhos, mas estamos diante de ordens. As ordens para se arrepender em Marcos, as ordens para cumprir a vocação e o chamado de Jesus em Lucas. Antes de irmos diretamente para a segunda parte do capítulo 9, eu gostaria que você pudesse observar em Colossenses, por favor, a epístola de Paulo à igreja de Colossos. Nós temos uma afirmação acerca da pessoa de Jesus que corrobora com onde nós estamos agora. Colossenses capítulo 1 vai trazer para nós certamente uma profundidade maior na pessoa de Jesus enquanto seu domínio sobre todas as coisas. A epístola do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, no capítulo 1, verso 13. Observe aí. Diz acerca de Jesus assim, preste bem atenção. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nós temos um Senhor pleno, profundo, grandioso, e que todas as coisas foram feitas para Ele e por Ele. Inclusive você e eu fomos feitos por Ele e fomos feitos para Ele. E quando não estamos vivendo por Ele e para Ele, estamos em confronto direto com o propósito pelo qual fomos criados, estamos em confronto direto com Deus, estamos como aquela analogia do pastor batista Paul David Washer, que diz que somos como mosquitos voando de cabeça em uma parede de concreto e batendo e caindo como se de fato pudesse furá-la, mas jamais pode. Nosso confronto contra Deus não vai gerar não somente nenhum fruto positivo, seremos esmagados e com toda a justiça. Quem é que pode afrontar aquele que o criou? Quem é que pode afrontar aquele que carrega a sua imagem e passar batido como se não tivesse feito o maior crime do universo? E em Lucas, que é para onde nós retornamos, a segunda afirmação que o evangelista Lucas, o médico Lucas, companheiro de viagem de Paulo, nos traz a partir do verso 3, tem a ver com a urgência, mas também o modo como o ministério é desenvolvido. Sim, tem a ver com o fato de que o chamado ao arrependimento é urgente, mas também tem a ver com o modo como se desenvolve esse ministério. Jesus faz afirmações como: não levem nada para o caminho. A primeira afirmação, ela estabelece o porquê que essas outras pequenas afirmações vão ser feitas. Não levem nada para o caminho. Nem bordão, ou seja, aquela muleta de sustentação corpórea que era usada às vezes para ir em lugares mais difíceis. Aqui o contexto não pode ser para um pastor de ovelhas, o contexto aqui não é um contexto de vara mágica ou coisas miraculosas como a de Arão. Aqui o contexto pode ser somente, tem a ver com o caminho. Eles vão para um caminho e obviamente Jesus não quer que eles sejam precavidos de nenhuma forma, no sentido de que eles não dominem a preparação para isso. É urgente. Não levem bordão. Em seguida ele fala, não leve sacola, ou em outras versões tem outras palavras. Essa sacola, ela era sinônimo de algumas coisas, ela era sinônimo de você botar uma mochila nas costas e levar também as coisas que você precisava. Então Jesus não quer que vocês se preparem para isso dessa forma. E também era uma sacola que os cínicos, que eram alguns filósofos gregos da época, eles usavam essa sacola para pedir dinheiro das pessoas também, quando eles traziam a sabedoria da filosofia grega. Então, se a afirmação aqui se estabelece, já que a palavra é a mesma, se estabelece do ponto de vista de não leve nada que te prepare para isso, ou não leve nada que você possa recolher, em ambos os casos dependa de Deus. Vá viver o reino na dependência de Deus. Isso é um soco no estômago dos teólogos atuais que pregam prosperidade e vivem em luxo. Não é um odeio à miséria, não é o canto dos miseráveis e pobres, mas é a afirmação básica e primária de que Deus sustenta a quem Ele envia. Se Deus envia você, Ele sustenta você e Ele lhe dá a porção necessária para a execução da vida ministerial. Às vezes essa porção para alguns é maior, dependendo daquilo que o Senhor está fazendo. Aparentemente maior. Para outros talvez seja um olhar de, meu Deus, como essa pessoa passa por privações como essa. Leia relatos, por exemplo, dos cristãos nas mãos de Stalin, como eles podiam viver daquela forma. E aí você olha e fala, será que o Senhor está faltando com aquele? Será que o Senhor está abençoando mais esse? Se ele for no poder do Espírito Santo, se ele for para fazer o reino, o Senhor vai lhe dar a porção necessária. O Senhor vai lhe dar aquilo que necessita para, no reino de Deus, estabelecer a vontade do Senhor. E ele segue, ele vai dizer, nem pão e nem dinheiro, no original prata, nem dinheiro
vocês também não devem ter 2 túnicas. Aqui é clara a menção de 2 túnicas, refere todo o potencial do argumento em termos de não se preparem com aquilo que vocês acreditam ser a preparação. Não julguem que estar preparado para a vida ministerial é juntar recursos o suficiente. Não se julguem preparados quando sua mochila estiver pronta para os lugares mais difíceis. Vão. Eu tenho poder e autoridade para dizer que vão. Lucas 12, a qual podemos rapidamente olhar, percebemos em Lucas capítulo 12, que ao corroborar dessa atuação, dessa fala de Jesus Cristo, Lucas capítulo 12, verso 22. Eu gostaria que você dissesse a quem é dirigido o discurso de Lucas 12, 22. A quem? Aos seus discípulos. Lucas 12, 22 aponta para os discípulos, para os aprendizes, para aqueles que dizem: eu estou seguindo Jesus. Ele diz assim: a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam nem colhem, mas não têm dispensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não fiam, não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, não fiquem preocupados com isso, porque os gentios, ou seja, aqueles que estão fora de Deus, da aliança com Deus, da vontade de Deus, os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Verso 31, você pode ler comigo. Busquem o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Isso nos basta. Jesus Cristo sabe e acabou de afirmar ipsis literis. Ele disse: eu sei que vocês precisam de roupa, eu sei que vocês precisam de comida, eu sei que vocês precisam disso. Então, como eu já sei que vocês precisam, não se preocupem, vão. Roupa, comida e bebida é sustento. E também o modo como nós obtemos o sustento, nossos trabalhos podem estar dominando nossa capacidade de atuação no reino. Estamos tão submetidos às algemas do mundo que não nos percebemos cidadãos do reino. Voltando ao capítulo 9, Jesus afirma que na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. Essa afirmação, embora não seja óbvia de primeira, ela traz uma consequência de que o servo de Deus possa confiar em Deus, de que se ele está numa casa, Deus o suprirá lá. De que ele não fique perambulando desesperado, como se tivesse que buscar o seu sustento ou provento em todas as casas da localidade. Permaneça, ali mesmo o Senhor fará algo. Foi assim com Eliseu, a gente já viu relatos bíblicos assim claros de sustentação. E o verso 5, atenção para o verso 5. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Que é muito significativo. Os judeus, quando estavam numa cidade, ou passavam perto de uma casa, ou mesmo pisavam num lugar onde um gentio havia pisado, onde um fora da aliança com Deus havia pisado, os judeus tinham como objetivo mostrar a sua separação para com aquele povo, sacudindo o pó dos pés, para mostrar que não estavam levando nada, não tinham comunhão com a vida deles,
não concordavam com as práticas que eles tinham. A sacudir dos pés é o mesmo que dizer: você não tem Deus, você não está com Deus. Só que existe um problema, ou não. Jesus não está mandando essas pessoas para os gentios. Jesus não está mandando essas pessoas para os fora da aliança. Ele está mandando essas pessoas para aqueles que supostamente já têm Deus. Jesus está mandando os apóstolos, os 12, dizer o seguinte: quando tu entrar numa casa e pregar o evangelho do reino, evangelho de arrependimento, evangelho de que Deus está certo, todo mundo está errado, evangelho de que a sua vida vai ser transformada por Deus, e se você não quiser que Deus transforme a sua vida, se você rejeitar a mensagem do evangelho, você vai queimar no inferno. É uma mensagem dura, mas é a mensagem do evangelho. Se essa pessoa não receber essa mensagem, fale para ela que ela é tão imunda e tão abominável contra os gentios que ela abomina. Sacudir os pés aqui, analogamente, seria entrarmos na casa de um suposto cristão nominal, ou de um cristão nominal. Sabe o que é isso? É alguém que professa a fé em Jesus Cristo, mas vive em desacordo com Jesus Cristo. É alguém que vai à igreja, mas vive em desacordo com a fé cristã. É alguém que vai, que comunga, que conjuga, que já foi, que já é, que vai ser, ou não importa, é alguém que se diz que tem fé em Jesus Cristo, mas não vive de acordo com o evangelho. Aí você prega o evangelho para a pessoa, você anuncia o evangelho para a pessoa, e ela rejeita o evangelho. O que Jesus está dizendo? Declare a essa pessoa de que ela não tem Deus. Isso é chocante para os nossos dias, não? Sim ou não? É chocante porque quando você chega perto de uma pessoa e você prega o evangelho do reino para ela, e aí ela começa a responder como um ímpio. Já teve essa oportunidade. Você começa a pregar o evangelho e fala assim: não, mas faça isso, mas a vida cristã é isso. E aí, em determinado momento você larga de mão, faça isso, você fala: você é salvo? Porque um salvo responde amém. Um salvo responde: eu estou errado, Deus está certo. Um salvo responde: sim, eu devo congregar, eu vou abandonar minha posição agora. Um salvo responde: sim, eu estou em pecado e vou abandoná-lo nesse momento. Um salvo responde: Senhor, tem misericórdia de mim. Mensagem difícil para o nosso dia. Acredito que alguns de nós possam estar pensando: mas pastor, se eu falar isso, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai falar que eu sou o julgador, o inquiridor do céu. Quem sou eu para dizer que ela não é salva? Que autoridade eu tenho? Ah, tem sim. O Evangelho. O Evangelho nos autoriza a dizer que todo aquele que não tem fruto não está na árvore. O Evangelho nos autoriza a dizer que todo aquele que rejeita o senhorio de Jesus Cristo não está em Cristo. A autoridade não está sobre nós como se tivéssemos conquistado ela. A autoridade foi dada aos crentes. A autoridade foi dada à igreja. Como um cristão reage quando é duvidado da sua salvação? Quando um cristão reage? Nossa, meu Deus está lhe dando um testemunho péssimo. Porque se você está duvidando da minha salvação, eu não devo estar demonstrando o caráter de Cristo. Ó, meu irmão, me ajude. Isso é um cristão que foi acusado de ser falso crente, mas se postura na dimensão do arrependimento. Como se comporta alguém que, quando questionado diante de um cristão sobre sua salvação, como ele se comporta quando ele não é salvo? Mas eu já fiz isso na igreja, mas eu já estive, mas eu já li a Bíblia, mas eu já... Tudo eu fiz, né? Tudo eu fiz, eu sou, eu consigo, hoje mesmo eu vou mudar. Você vai mudar hoje mesmo. Você não mudou a vida inteira, acha que hoje com a tua força vai mudar. Tolo engano. Que o Espírito Santo esteja falando com você.
esteja deixando seus ouvidos atentos. Se alguém hoje, no final desse culto, dissesse: pastor, um pouco que eu lhe conheço, eu não me considero cristão, eu sentaria do lado e pediria oração. Ora por mim, por favor. Talvez o Senhor esteja mostrando para você pecados dos quais eu não tinha noção. Isso está manchando a imagem de Cristo, deformando de tal forma que você não está conseguindo ver Cristo em mim. Eu não atacaria essa pessoa. Quem é você? Eu sou o pastor da igreja. Não sou ninguém. Eu preciso da graça. Envolve-se. Verso 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o quê? O Evangelho, e fazendo curas por toda parte. Bem sabemos que as curas de Jesus não eram para que alguém fosse salvo por elas. As curas que Jesus executava demonstravam seu poder sobre o mundo físico. Suas curas representavam a sua autoridade para salvar pessoas, como aquele homem que é erguido por 4 amigos no telhado, colocado dentro da casa, e quando ele desce, Jesus não o cura. Jesus diz: seus pecados estão perdoados. Então, há um grande alvoroço. Quem é esse para perdoar pecados? Deus perdoa pecados, e ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta do teu leito e anda, está curado. É isso que a cura serve. A cura aponta para uma cura muito maior, a cura da alma. E nós precisamos ter essa noção quando nós estamos diante da enfermidade e ela não é curada. Quando nós estamos diante de um câncer que leva até definhar. Como estamos diante da nossa própria doença e não há cura, ou ainda não há. Mas que cura estamos buscando essa noite? As igrejas de milagres estão muito mais cheias do que essa. Por fim, o Evangelho. A palavra está aqui, é o Evangelho. E para terminar, eu quero afirmar que o Evangelho não é um conselho. O Evangelho não é tal coisa como se Deus estivesse dizendo assim: eu tenho um conselho para você viver melhor, 10 passos para que a sua vida seja melhor do que ela é. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é uma sugestão. Olha, você pode pegar o Evangelho, ou Buda, ou Kardec, ou alguma religião. Isso tem tantas. O Evangelho não é uma sugestão religiosa. O Evangelho também não é uma parte da vida, o domingo, ou o dia do culto. O Evangelho não é uma expressão religiosa, uma liturgia religiosa na qual no dia do domingo eu estou aplicando o Evangelho, eu estou vivendo o Evangelho. O Evangelho é a única mensagem autorizada por Deus à igreja. O Evangelho é a única mensagem que salva pessoas. Ela é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho anuncia de que a maldade do homem subiu ao seu limite e de que antes que Deus envie o juízo e entesoure a terra em fogo e chamas, Ele enviou um justo para que esses homens, tais como eu e você, pudessem ser salvos, antes que o juízo final se abatesse sobre cada uma de nossas vidas. O nosso pecado, todos, mentimos, roubamos, matamos, adulteramos, pensamos coisas levianas, desejamos uma vida sem Deus, sendo Deus o autor da vida. Desejamos uma estada menos difícil nesse mundo, quando o Filho de Deus foi esmagado nesse mundo. Desejamos coisas para que sentimos prazer, para a gente sentir prazer aqui. Nós desejamos fazer com o nosso corpo um instrumento de prazer para que esse tempo possa ser favorável e agradável a nós. Nós trocamos de sexo, nós mudamos de casa, nós escolhemos com quem casar e descasar. Nós escolhemos o que comprar e o que comer, numa busca desesperada para que a vida faça sentido. Só que Ele nos fez para Ele. E a vida só faz sentido
nele, diria Santo Agostinho. Sua busca e a minha busca desenfreada para que as coisas deem certo é uma busca falsa. Aqueles que permanecerem nela encontrarão o inferno. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. E o Senhor, então, nos lança nesse lago infernal de enxofre e fogo que queima para a eternidade e eternidade, do qual nenhum dos homens aqui e mulheres são capazes de enunciar as dores lá. Nenhuma das suas dores, em nenhum momento da sua vida, é capaz de minimamente apontar para o inferno. Ela pode trazer uma ideia de que dor é ruim, de que dor é terrível, mas nenhuma dor humana consegue conjugar os tormentos, trevas após trevas, fora da presença favorável de Deus. Quer usar o seu corpo como bem entende? Faça. Aquele que se suje mais ainda. Quer fazer a vida do seu jeito? Quer ser meio crente? Não é crente nenhum. Quer viver enganando todo mundo, fazendo maquiagem, achando que a gente vai de fato salvar você? Não, a igreja não salva você. Jesus Cristo pode, a igreja não. Por isso, eu não queria sacudir os pés, porque estou diante de tantos irmãos valiosos. E obviamente a minha expressão aqui não vai ser uma expressão individual. A pregação aqui, ela está sendo para todos. Mas eu pergunto a você, como você se comportaria caso alguém duvidasse da sua salvação? Mas eu pergunto a você, de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje eu perguntei a uma irmã como ela lida com o envelhecimento. E ela falou que lida muito bem. De fato, ela parece lidar muito bem. Mas todos nós vamos envelhecer. Alguns nem chegarão a isso. E estamos nesse momento ouvindo uma mensagem de salvação eterna, onde corpos serão redimidos e onde viveremos dias gloriosos diante da face de Deus. A chamada do Evangelho é arrependa-se. Venha para Jesus Cristo e venha para viver com Ele eternamente. Oremos.